Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje você vai ver o Supremo Tribunal Federal acaba de colocar um freio em um dos maiores processos da história do transporte rodoviário brasileiro. A ANTT foi oficialmente notificada e confirmou que vai suspender a janela extraordinária para a criação de novas linhas interestaduais. Mas afinal, o que significa na prática? Quem sai ganhando? Quem pode perder? E será que a abertura de mercado está ameaçada? Nesse vídeo você vai entender todos os detalhes dessa decisão, os impactos para as empresas de ônibus e o que pode acontecer daqui para frente. Então fica comigo porque essa notícia pode mudar completamente os rumos do transporte rodoviário brasileiro. E logo após a vinheta eu te conto. De acordo com a matéria do portal Diário do Transporte, o STF coloca freio na NTT e a agência suspende a janela extraordinária e o futuro das novas linhas de ônibus fica incerto. O transporte rodoviário interestadual brasileiro acaba de entrar em um dos momentos mais delicados dos últimos anos. Depois de uma decisão liminar do ministro André Mendonça, o Supremo Tribunal Federal suspendendo a chamada janela extraordinária de número 1/2024. A ANTT informou oficialmente ao STF que cumprirá a decisão judicial e interromperá todo o procedimento para a criação de novos serviços do transporte rodoviário interestadual brasileiro. E essa decisão vai muito além de uma simples suspensão administrativa. Ela afeta milhares de pedidos de mercados, dezenas de empresas e pode alterar completamente o futuro da abertura do setor rodoviário brasileiro. Mas afinal, o que realmente aconteceu? Quem ganha? Quem perde? E quais poderão ser os próximos capítulos dessa decisão que envolve justiça, a ANTT, empresas tradicionais e transportadoras que aguardavam a oportunidade de entrar em novos mercados? Na última semana, o ministro André Mendonça concedeu uma liminar suspendendo imediatamente o andamento da primeira janela extraordinária criada pela ANTT. Segundo o despacho, a decisão foi tomada após evidências de indícios considerados suficientemente relevantes sobre possíveis vulnerabilidades no sistema eletrônico utilizados pela agência. Entre os pontos destacados estão questionamentos relacionados à segurança cibernética, à integridade das informações e a auditabilidade do processo seletivo utilizado para a distribuição de novos mercados. Em outras palavras, o STF não decidiu que a abertura do mercado é ilegal. Também não afirmou que as empresas participantes cometeram qualquer irregularidade. O foco da decisão está na forma como o processo vinha sendo conduzido. A resposta da NTT foi curta, porque após ser oficialmente notificada pelo Supremo Tribunal Federal, a Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que cumprirá integralmente a decisão. Na prática, todo o procedimento ficará suspenso até nova manifestação da Justiça. Isso significa que não haverá novos resultados, não haverá nova distribuição de novos mercados, nenhuma empresa poderá assumir novas linhas decorrentes dessa janela enquanto a suspensão permanecer vigente. Mas o que era a janela extraordinária? Para quem acompanha pouco esse assunto, vale explicar que a janela extraordinária foi criada para permitir que empresas interessadas solicitassem autorização para operar diversos mercados interestaduais. A proposta fazia parte da política de abertura do setor. Em vez de licitações tradicionais, diversas linhas passariam a ser autorizadas conforme critérios técnicos estabelecidos pela ANTT. O objetivo era ampliar a concorrência e aumentar a oferta de transportes. Na teoria, mais empresas, mais linhas, mais concorrência, mais opções para os passageiros, mas na prática acabou gerando inúmeros questionamentos. São mais de 47 mil pedidos. Pouca gente imagina a dimensão desse processo. Segundo dados oficiais divulgados anteriormente pela própria ANTT, foram apresentados mais de 47 mil pedidos de mercado, dos quais milhares seguiriam para análise técnica dentro do processo seletivo. Isso mostra como o tamanho do interesse das empresas. Havia transportadoras planejando investimentos milionários, compras de ônibus
contratação de funcionários, ampliação de garagens, novas bases operacionais. Agora, tudo entra em um processo de compasso de espera. Por que a Anatrip entrou na justiça? A ação foi apresentada pela Anatrip. Segundo a entidade, existiam problemas que precisavam ser analisados antes da continuidade do processo. Entre os argumentos apresentados estavam necessidade de estudos técnicos mais aprofundados, questionamentos sobre planejamento regulatório, possíveis fragilidades do sistema eletrônico, riscos à transparência do procedimento, e foi justamente esse conjunto de argumentos que levou o STF a conceder essa liminar. O parecer do MPF teve um peso muito importante, que esse é outro fator relevante, foi o parecer técnico mencionado pelo Ministério Público Federal. O documento apontou fragilidades relacionadas à segurança digital dos sistemas utilizados pela ANTT. Segundo a análise apresentada ao STF, essas vulnerabilidades poderiam comprometer a confiabilidade do processo. Isso não significa que houve fraude, mas significa que a justiça entendeu ser prudente interromper tudo aquilo que as dúvidas sejam esclarecidas. A abertura de mercados está ameaçada? Essa talvez seja a maior dúvida do setor. A resposta é ainda não. A decisão atual é liminar, ou seja, tem caráter provisório. O processo ainda será analisado pelo Supremo. Portanto, existem diversos cenários possíveis. O STF manter definitivamente a suspensão, permitir ajustes pela NTT, liberar novamente o processo, determinar mudanças no processo. Nada ainda está definido. As empresas que aguardavam novos mercados naturalmente ficam prejudicadas. Muitas já planejavam a expansão. Algumas estudavam aquisições de frota, outras já buscavam motoristas. Agora esses investimentos podem ser adiados. Mas, por outro lado, empresas já estabelecidas enxergam uma pausa como uma oportunidade para maior segurança jurídica antes da abertura definitiva do mercado. O passageiro será afetado? No curto prazo, provavelmente não. As linhas existentes continuam operando normalmente. A suspensão afeta apenas o procedimento para novos mercados. Ou seja, quem já possui passagens e viagens programadas ou utiliza linhas atuais não deve perceber mudanças imediatas. O impacto poderá surgir apenas no futuro caso a abertura de novos mercados permaneça parada por muito tempo. Mas quem acompanha o setor sabe que esse não é um episódio isolado. Nos últimos anos, vimos diversas disputas envolvendo judicialização de mercados, regularizações, decisões do TRF, recursos do STJ, processos envolvendo a própria NTT, questionamentos sobre critérios regulatórios. Agora o tema chega novamente ao STF. E isso mostra como o setor continua vivendo um momento de profundas transformações. Mas, na minha opinião, essa decisão representa algo muito maior que uma simples parar uma janela extraordinária. Ela demonstra que grandes mudanças regulatórias precisam caminhar lado a lado com absoluta transparência, segurança tecnológica, previsibilidade jurídica. Se existir qualquer dúvida sobre a confiabilidade do sistema utilizado para distribuir milhares de mercados, é natural que o judiciário determine cautela antes de decisões irreversíveis sejam tomadas. Mas, ao mesmo tempo, também é importante lembrar que o transporte rodoviário brasileiro ele precisa evoluir. Mais concorrência pode beneficiar milhões de passageiros. Novas empresas podem ampliar suas ofertas e a sua frota. Mas tudo isso deve acontecer dentro de regras claras, sistemas seguros e igualdade de condições para todos os participantes. O grande desafio aqui agora será encontrar esse equilíbrio. Mas o que pode acontecer nos próximos meses? Alguns cenários podem passar a ser considerados, como manutenção da suspensão, apresentação de informações pela NTT, eventual correção do sistema eletrônico e uma nova análise pelo ministro André Mendonça. E um julgamento definitivo pode ser feito pelo STF. Possível retomada da janela extraordinária também pode acontecer. Mas até lá, empresas, investidores e passageiros continuarão acompanhando atentamente cada novo desdobramento. O recado do STF foi claro: antes de permitir a criação de milhares de novos mercados interestaduais, é necessário expandir e garantir que todo o processo seja confiável, transparente e tecnicamente seguro. A NTT informou que cumprirá a decisão judicial e suspenderá o processo até a nova deliberação da corte. Agora resta acompanhar os próximos passos, porque essa decisão pode redefinir como a janela extraordinária, mas também
o futuro da abertura no mercado rodoviário brasileiro. E como temos acompanhado aqui no canal, qualquer mudança regulatória nesse setor pode afetar diversas empresas tradicionais, novos operadores e milhões de passageiros em todo o país. Bom pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. E diante de tudo que foi apresentado aqui, fica uma reflexão muito importante, porque a decisão do Supremo Tribunal Federal não representa, pelo menos nesse primeiro momento, uma vitória definitiva de um lado e nem derrota do outro. O que ela demonstra é um processo deste dimensão, precisa transmitir absoluta confiança tanto para as empresas que disputam novos mercados quanto para a própria sociedade, que depende de um sistema de transporte eficiente e transparente. Mas na minha avaliação, a abertura de mercado é um caminho que pode trazer benefícios, mais concorrência, pode significar mais opções de viagens, melhor atendimento ao passageiro, renovação de frota e estimular a inovação. No entanto, esse processo precisa ocorrer dentro de regras claras, com segurança jurídica e igualdade de condições para todos os participantes. Mas, ao mesmo tempo, a NTT precisa fazer uma reflexão. Nos últimos anos, a agência já tem sido alvo de inúmeros e crescentes ações judiciais contra a agência reguladora, principalmente envolvendo as autorizações e as regularizações, editais e critérios regulatórios. Independentemente do resultado de cada processo, esse cenário evidencia que há um desafio importante para construir novos mecanismos regulatórios que reduzam a judicialização e aumentem a previsibilidade do setor. Bom, pessoal, e agora eu quero saber a sua opinião. Comente aqui o que você acha. Será que a NTT vai falar o que dessa vez? O que ela vai... será que ela vai puxar pro lado dela? O que ela vai fazer daqui pra frente? Deixa aqui nos comentários que eu quero acompanhar todos os comentários de vocês. E antes de concluir esse vídeo, se você está assistindo pelo celular, arrasta a barra de comentários para o lado e clica no botão hypar. Assim você contribui para que esse vídeo seja entregue a mais apaixonados pelo transporte rodoviário e queira saber tudo o que acontece no mundo rodoviário. E você, se gosta do meu trabalho e quer apoiar tanto na produção de vídeo, você pode fazer parte do clube Seja Membro com diversos benefícios que, além de receber vídeos em primeira mão, vídeos exclusivos aos membros, lives exclusivas e muito mais benefícios que eu vou trazer muito em breve para vocês aqui no canal. Aproveite também e siga o canal nas redes sociais que está aparecendo aqui. Bem pessoal, então esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!